Aham. Show. É umas coisas, tipo, nada a ver, né? É, aham. É, às vezes é, porque se for no cérebro, ele não tem. É igual idosos também, pessoas que têm Alzheimer também. Como o Alzheimer compromete o cérebro, o comportamento da pessoa também fica alterado. Não, às vezes acontece. Então, me- aham, aham, é estranho mesmo. É, é, é difícil, porque você sim, falou assim, casa caiu, né? É, mas é importante a gente. É, sim. A casa caiu mais ainda, se já tinha. Mas no fundo era, né? Meninos, o que a gente está falando aqui com a Fátima é que ela está contando um fato aqui. A gente está conversando que às vezes algum tumor, né, na cabeça, algum tipo de comprometimento no cérebro de alguém pode fazer com que esse alguém tenha um comportamento diferente. E aí eu falei que isso acontece também em pessoas que têm demência. Não só Alzheimer, mas também, como eu disse em uma aula prática que a gente fez, tem uma demência muito característica para essa mudança de comportamento, que é demência frontotemporal. Não é o caso dele, no caso ele era um tumor, né? Mas algumas doenças realmente fazem a pessoa ter um comportamento muito diferente do habitual. Então, sempre foi calmo, de repente fica muito nervoso. Nunca foi te falar nada, sempre foi na dele, de repente vira falastrão e fala coisas assim absurdas. Mudança do comportamento por conta de um tipo de comprometimento no cérebro, né? Da pessoa impacta diretamente. Mas é isso mesmo, Fábio, acontece. E a gente fica assim, né, espantado. Eu tive contato na faculdade com uma pessoa que era o seguinte, era uma nora que cuidava do sogro. E aí ela era um dilema da família porque o sogro tinha Alzheimer. E aí, obviamente, o comportamento dele foi alterado. Então, quando ela ia trocar ele, fazer as coisas com ele assim, trocar fralda, dar banho, enfim, essas coisas, ele passava a mão nela. E aí o filho dele, que ela era nora do cara, né? O filho dele não gostava. Então você tinha um conflito entre o filho e o pai, mas só que o pai fazia sempre, ele não tinha discernimento, porque o Alzheimer já tinha comprometido essa capacidade dele de raciocínio. É isso. Então aí a nossa dificuldade era fazer com que o filho entendesse o comportamento realmente inadequado, né? Comportamento sim, mas não era o pai dele, era a doença que fazia o idoso estar daquele jeito. Então, meninas, isso pode acontecer, esse tipo de situação. Realmente, a gente sempre tem que driblar, né? Entender que o comportamento é uma coisa, o paciente é uma outra coisa diferente. Ah, mas ele me falou as coisas, fez isso comigo. Lógico, né? A gente tem que sempre analisar o que é e o que não é, mas sim alguns comportamentos
não tão legais podem acontecer por conta de doenças. É, é, aham, sim, é, é difícil. É, é estranho a gente conseguir lidar com isso, né? Dividir, é, é, separar o que é a doença e o que é o paciente realmente é um movimento, é um exercício. E a gente aprende muitas vezes na prática. Mas é isso mesmo. É, nuances do cuidar. Bom, voltando, meninas. Aqui na tela de vocês, vocês têm um banheiro, né? Um exemplo de banheiro, onde vocês têm, percebam, barras de apoio aqui por todo o banheiro. Por que essas barras servem? Qual que é o objetivo delas? É literalmente apoiar. Então, o seu paciente, ou quem for utilizar esse banheiro, pode se apoiar nessas barras aí. Eu vou mostrar outros exemplos daqui a pouco para vocês. Tá? A gente vai mostrar, vai falar qual é a importância e tudo mais. Mas o objetivo principal dessas barras é o quê? O que a gente sempre procura? Segurança. Então, o seu paciente vai realizar as suas atividades aí, né, dentro do banheiro, podendo usar essas barras como um suporte, tá? Obviamente, isso acaba minimizando a chance de esse paciente se envolver em um acidente. Então, vejam, aí tem exemplos, em inúmeros modelos e possibilidades de barra de suporte. Existem empresas especializadas nisso, empresas, arquitetos, engenheiros, escritórios, né, de fato, que trabalham com acessibilidade. E aí você consegue, a família consegue, né, usar esses serviços, contratar esses serviços para garantir a segurança dos seus entes queridos, tá? É muito importante. Professor, somente pessoas com algum tipo de deficiência precisam de um banheiro acessível? Não. Nós também precisamos, tá? Então, quando você permite mudanças, alterações, né, no banheiro, você também dá condições para que você, ainda que não tenha uma deficiência ou não esteja com algum tipo de doença que vai comprometer a sua coordenação motora, né? Ainda assim você consegue também utilizar. Então acaba que isso fica acessível para todo mundo. Obrigado. Fica acessível para todo mundo. A ideia é acessibilidade é isso, né? É você ter um ambiente, um espaço onde todo mundo consegue usufruir, tendo ou não deficiência. A acessibilidade é você ter um espaço onde um cego consegue ir, alguém que é deficiente físico consegue ir, alguém que não tem nenhum tipo de deficiência consegue ir também. Tá? Então, a acessibilidade é permitir que pessoas consigam acessar livremente e de forma segura em um espaço, tendo ou não algum tipo de deficiência ou de limitação, certo? Então, quando a gente torna um banheiro acessível, você também pode usufruir dessas barras aí de apoio e tudo mais. Questão importante. Muitas vezes, o piso é motivo de acidente. Por quê? Piso com água pode ser escorregadio. E aí, logicamente, a gente não quer que o paciente caia. Então, existem também opções, né? Tem piso antiderrapante e tudo mais, que a gente tem que considerar também. Nem toda família tem condições de fazer isso, né? A gente não cuida só de pessoas que têm grana, né? Tem pessoas também que não têm dinheiro, famílias que não têm dinheiro para poder adaptar toda a casa, adaptar o banheiro, e aí, obviamente, isso requer muito mais ainda cuidado, tá? Então, a gente tem que estar muito mais atento ainda, certo? Mas eu trouxe aqui para vocês só para que vocês vejam as possibilidades. A ideia é que a gente tenha uma casa acessível, não só o banheiro, tá? É porque a gente agora está falando de higiene, né? Mas toda a casa precisa ser acessível. Você tem rampa, tem essas barras no corredor, que é tipo como se fosse um corrimão,
A gente não pode ter degrau na casa, porque isso aumenta a chance do paciente se acidentar. Sempre a gente vai procurar acessibilidade e, obviamente, procurar fazer com que esse paciente não se machuque. A segurança do paciente é importantíssima, é fundamental. Bom, vamos lá. Tipos de banho. A gente tem o banho de chuveiro, banho de aspersão com a cadeira higiênica e banho de leito. Um por um. Banho de chuveiro é o banho normal, o banho que você e eu tomamos, tá? Que a gente também chama de banho de aspersão. Esse banho tem algumas peculiaridades, algumas observações. Às vezes o paciente consegue tomar banho sozinho. Você e eu somos apenas fiscais, entre aspas, tá? A gente vai verificar se o paciente está ou não fazendo a higienização da forma correta. Então, o paciente ainda consegue, mas eu fico ao lado para ver se ele está ou não realizando da forma correta. Tá? Alguns precisam somente de um auxílio. Então, ele consegue lavar a parte da frente, consegue lavar, sei lá, né, a barriga, as pernas, o rosto, mas atrás ele não consegue, porque ele está, de certa forma, com os movimentos limitados. E aí você parcialmente ajuda, auxilia esse paciente no banho. Aí você lava as costas e lava as outras partes que ele não conseguir. Mas também, né, falando do banho de chuveiro, pode ter um paciente que consegue fazer tudo sozinho. Então a gente tem essas duas opções. Um paciente que consegue, e aí você só vai verificar, ele faz tudo sozinho. E o paciente que não consegue tudo sozinho, você vai ter que auxiliá-lo mesmo, tá? De um jeito ou de outro, nós somos fiscais e precisamos garantir que o banho aconteça com segurança e aconteça de forma adequada, de forma correta, tá? Não é só deixar o idoso no chuveiro e, sei lá, ir para o Instagram. Ele está tomando banho e você está sentado no Instagram, no Twitter. Não é por aí. Nós precisamos garantir que o banho aconteça da forma correta. E sempre olhando para segurança, né, gente? O banho também pode ser, banheiro pode ser um ambiente hostil e o nosso paciente pode se machucar. Segundo tipo de banho, banho de aspersão, ou seja, banho de chuveiro também. Lembra que eu falei que aspersão e chuveiro é a mesma coisa, né? Só que aqui a gente tem uma diferença. Tem um elemento a mais, a cadeira higiênica. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide que cadeira é essa, mas eu acho que vocês já imaginam. Bom, eu já volto. Essa aqui, ó. Essa é a cadeira higiênica, tá? Professor, mas lá no meu serviço, a cadeira é diferente. Realmente, assim como para quase tudo na vida, tem produto para todo tipo de bolso, tá? Gosto e bolso tem. Então, tem produtos que são mais caros, cadeiras higiênicas que custam muito, e cadeiras que não são tão caras assim, são mais simples, tá? Tem umas 4 semanas, ou nem isso, uma aluna de sábado estava doando uma cadeira higiênica. Então, assim, é legal isso. E obviamente, em algum momento a gente pode utilizar. É legal aqui, tá? E aí ela estava doando. Ela falou, professor, olha, tem uma lá em casa, se quem quiser. E aí na sala mesmo alguém já pegou. Então, é legal. Tá? Então, você tem umas que são que tem mais almofada, que tem um encosto melhor, que são mais seguras. E aí você tem de todo jeito. Eu peguei essa que é um tipo bem comum que a gente vê, vem no hospital e tudo mais, tá? Mas existem outros modelos. Eu trouxe mesmo para que vocês pudessem ver. Então, banho 1, banho de chuveiro ou banho de aspersão. Banho 2, banho de aspersão também, né? Ou seja, banho no chuveiro, só que agora com a cadeira, tá? Isso, lavar sozinho. E banho de leito, que é o banho que o paciente toma na cama, né? Então, tem basicamente esses 3 tipos. Banho na cama, ou banho no leito, que é a mesma coisa. Banho com a cadeira higiênica, que se dá no chuveiro. E banho de chuveiro, que é o banho que a gente toma todo dia. Basicamente, são esses 3 tipos de banho. E aí depois eu trouxe aqui eu deixei um link aqui para vocês
que é como a gente consegue dar banho no paciente acamado. Bem legal, bem interessante. Depois vocês podem assistir, mas a gente vai aprender aqui na prática também, tá? Como é que a gente faz o banho e tudo mais. Lógico, né, gente? Vai ser a seco, mas a gente vai mostrar a seco como é que você poderia fazer e tudo mais. Vai ser bem legal. Espero que vocês venham. Vai ser bem top. Quando eu e você, né, vamos dar banho no paciente, a gente precisa considerar alguns pontos. O banho não é só um momento para você higienizar o paciente. Não. No banho, você também pode observá-lo. Observar mudanças, aspectos do corpo do paciente. Como assim, professor? Coloração da pele, por exemplo. Como é que anda a cor da pele dele? Lembra que eu falei que existem os pontos de pressão? Toda vez que você vai dar banho, lembra que eu mostrei? Cotovelo, bumbum, nuca, calcanhar, que eu mostrei para vocês. Toda vez que você vai dar banho, você tem que sempre observar essas partes. Não só, né? Mas essas partes também. Porque se o seu paciente for acamado, de repente você nota uma mudança de coloração, isso pode significar que a úlcera pode começar a se instalar ali. Tá? Então a úlcera não começa. Deixa eu ver se eu tenho fotos aqui. Acontece. Não é legal. É bem difícil. Olha, é isso aqui, ó. Não, isso não é o Marcos, né? Mas a ideia que eu falei para vocês observarem, ó. Eu vou falar com mais detalhes, tá? Mas vejam aqui, ó. Essa imagem 1, olha o que a gente tem aqui. Só uma manchinha. Não há ainda uma lesão na pele. A pele não foi rompida, tá? Não houve ruptura da pele. A pele está normal, mas ela está com um pontinho vermelho. Indicando o quê? Tem algo errado. Quando a gente vai dar banho, o banho também é um momento para inspeção, para verificação do corpo do paciente. Por exemplo, verificação de coloração da pele. Tá? Então é importante que você olhe. Por quê, professor? Porque se você notou que tem uma parte que está mais avermelhada, e se a gente não lida com isso, essa partinha, como aqui nesse exemplo aqui que vocês podem ver, vejam a evolução. A gente tem imagem 1, imagem 2, 3 e 4. Na imagem 1 é só uma coloração. Um pontinho vermelho, nada mais. Só que esse pontinho vermelho não foi tratado. A gente não realizou mudança de decúbito, a gente não fez massagem, a gente não hidratou, não. Deixou rolar. A cuidadora descuidada, não viu, não observou, foi para a fase 2. Na fase 2, ou estágio 2, vejam, você já tem a ruptura da pele, que essa pontinha, você já tem tá vendo? Tá bem mais vermelho? A pele se rompeu. Obviamente, ainda é uma úlcera pequena, é um buraquinho pequeno. Foi o que eu falei isso. Você tem uma pressão nessa região, chega a menor quantidade de sangue, ou um fluxo de sangue, né? E aí, infelizmente, a pele fica mais sensível, fica menos hidratada, tudo isso, e aí às vezes tem o paciente que fica úmido também, fica molhado, tudo isso contribui para o aparecimento da úlcera. Não tratou, foi para 3. E percebam, a úlcera vai sempre se aprofundando. E aí, no último estágio, a gente tem a fase 4, o estágio 4, que a úlcera pode e normalmente chega até nos ossos, passando por todas as camadas da pele e tudo mais. Eu vou mostrar daqui a pouco, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas só para vocês observarem a importância da verificação, da inspeção do corpo do paciente durante o banho. Então, o banho não serve só para higienizar, mas para você também olhar, dar uma verificada como é que está o corpo do nosso paciente. Mas eu já chego lá, tá? Aí. Vamos lá. E aí, eu aproveitei também para fazer umas observações. Se você vê, né, se você entende, se você detecta uma manchinha vermelha, você precisa, então, começar a mudar os cuidados que você tem prestado a esse paciente. Porque provavelmente, em algum aspecto,
a equipe tem pecado. Ou é na hidratação, ou é na mudança que não está sendo realizada, ou é, sei lá, a pele do paciente pode estar seca, ou ele tem diabetes, e aí infelizmente diabetes também compromete muito a circulação, e né, aí não chega sangue, e é aquela história que eu falei para vocês. Alguma coisa tem. Você não pode, identificando uma mancha vermelha, não pode simplesmente cruzar os braços e deixar acontecer, porque vai acontecer. Não, a gente sempre trabalha com prevenção. E a prevenção é você ser mais esperto do que a doença, né? Ser mais esperto do que algum tipo de complicação que o seu paciente possa ter. Viu uma manchinha? Entenda o que tem que ser feito, o que tem que ser mudado. Eu vou passar algumas dicas aqui para vocês, tá? Não que você tem que fazer tudo sozinho. Professor, mas eu não sei fazer, realmente. Mas esse paciente provavelmente é atendido, é assistido por uma enfermeira, sei lá, por um médico, para algum outro profissional que pode te ajudar, pode auxiliar. Mas eu já vou chegar nessa dica daqui a pouco. Bom, não, professor, mas eu troco, eu faço a mudança de decúbito a cada 2 horas, mas não é só isso, tá, gente? A mudança é um soldado, digamos assim, do exército. Um ponto que a gente tem que observar, mas não é o único. Por isso que é o primeiro tópico aí, ó. Para além da mudança de decúbito, há a necessidade de fazer a limpeza e observação corretas do paciente. Por que limpeza correta? Porque se você não realiza também uma higienização adequada, por exemplo, você deixa o paciente com xixi. Essa região que foi com xixi fica úmida, a pele fica mais suscetível a desenvolver a úlcera. Então, a limpeza correta, a verificação / observação do corpo do paciente também precisa ser correta. E isso, além da mudança de decúbito, que tem que acontecer a cada 2 horas no máximo. Esteja sempre atenta às mudanças da pele, isso eu já disse, né? Para isso, quando você for dar banho, quando você for trocar de roupas, trocar de fraldas, olhe, observe, verifique alterações, por exemplo, na cor da pele do paciente, tá? Importante, viu, gente? A úlcera, como eu falei, ela não acontece do dia para a noite. Não, é uma soma de fatores, tá? Só que é isso, aí é o que a Fátima disse. Só que assim, se ela começar também, então por isso que, professor, identifiquei um ponto vermelho. Não estava assim ontem, nem na semana passada. Então vamos correr, não vamos deixar avançar. Porque se chega no estágio 1, se chega no 2, 3, 4, se chega no 4, a gente tem um tempo de recuperação mais de meses. 6, 7, 8, 9, 10 meses para voltar ao normal. Não é algo simples, tá? Não é algo simples, por isso que a gente não pode esperar acontecer. Tem que trabalhar sempre com prevenção. Existem situações em que as úlceras por pressão podem estar presentes, como eu já citei para vocês. E aí nós temos a nossa parte, tá? Enquanto cuidadores. Enquanto cuidadores, a nossa parte é não só higienizar o paciente, mas também observar como é que esse paciente está, como a pele dele está, o tecido da cama dele é adequado? Será que ele tem alergia? Será que fica muito quente durante o dia? Isso faz ele suar bastante? Incomoda, irrita a pele? Você já notou se ele fica coçando muito? Às vezes tem paciente que tem alergia a determinados tecidos, tá? Produto de limpeza, tudo isso tem que ser observado. Porque tudo isso soma para complicações da pele, né? As úlceras por pressão podem ser entendidas como lesões, né? Que acabam ultrapassando as camadas da pele, chegando a atingir músculos e até mesmo podem chegar até os ossos. Por que podem? Porque é uma possibilidade. No sentido de, as úlceras têm estágios. Eu já volto aqui, tá? Vou só mostrar para vocês, ó. Vejam, a úlcera tem estágio. Estágio 1, estágio 2, 3 e 4. Percebam a evolução. 1, 2, 3, 4. Conseguiram ver aí? Esses estágios, infelizmente, acontecem e aí a gente não pode deixar evoluir. Então, por exemplo,
Você pega um paciente que está mais ou menos no estágio 2. Qual é o seu objetivo? Regredir para o estágio 1 e fazer com que a pele fique normal. Nunca pode avançar. Se está no 2 e você deixa ir para o 3, deixa ir para o 4, a sua vida vai ficar cada vez mais difícil, porque isso aqui, gente, é muito difícil cuidar, tá? Por quê? Difícil no sentido que é custoso para que o paciente recupere essa área. Demora um tempo. Então, se você encontrou, está no estágio 2, a gente vai ter que fazer voltar para o 1 para voltar para a pele normal. Muita atenção nessa parte. Espera aí que eu já vou mostrar o que é cada uma dessas partes e já vou falar. Eu só estou mostrando as imagens para que fique mais claro na cabeça de vocês. Não podemos esperar a úlcera acontecer. Não podemos ser passivos. Professor, olha, ainda não aconteceu, está vermelho, mas não aconteceu ainda. Mas vai, com certeza vai. A úlcera vai se instalar. Por isso, a gente sempre trabalha com prevenção, tá? Por isso que eu falei, observem. Não tenham medo, verifiquem. Todo dia, verifiquem. Certo? Porque o corpo dá sinais, certo? Recorra a um profissional. Caso você tenha identificado, por exemplo, uma mancha na pele, recorra a um profissional que tenha condições de ajudar você, tá? Que tenha condições de orientar. Normalmente, esses pacientes têm ou fazem acompanhamento com médico, com enfermeira, com técnico de enfermagem, ou algum outro profissional. E aí é importante que você relate, que você diga, né? Passa para a equipe essas observações que você tem feito, que você tem constatado no corpo do paciente. O dele chegou no 4? Assim, é difícil. Eu conheço uma pessoa que o filho dela ficou internado 4 anos. Moleque, um menino, era um menino. 4 anos. E aí a gente estava falando sobre isso. E aí ela falou assim, olha, o meu menino, quando ele morreu, infelizmente o menino morreu também. E aí ele falou, a enfermeira parabenizou ela depois que o menino tinha morrido, chamou ela, né, e falou, olha, a gente não conseguiu encontrar nada nele, assim, no corpo dele, em relação à úlcera. Falou, vocês cuidavam muito bem dele, porque aí ela falou que eles faziam a mudança e aí ela comprava os produtos e tudo mais. Mas realmente a úlcera acontece. E se o paciente for grande, como eu falei, grande, pesado, mais chance ainda de desenvolver. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque acontece. Não é nem culpa nossa, né? É um resultado de o paciente ficar muito tempo na mesma posição. Por isso que a gente tem que tomar os cuidados. 105? Aham. Lógico. Ele era grande? A, 10 dias? Aham. É caro. É caro. Por isso que é importante que a gente, olha, sempre prevenção. Olha o que você falou, a gente não tinha informação. Realmente, nem todo mundo tem. Uhum. Quero desanimar, mas assim, às vezes, hospital é um ambiente que a gente vê muito disso. Muito. Infelizmente, não deveria, né? Porque a equipe deveria se atentar a isso e não permitir que, né?
que essa situação se instalasse. Não é legal, não. Assim, é difícil. E a gente vai falar agora dos estágios. O 4, normalmente chega lá. Acho que eu tenho até fotos aqui. Mas o 4 normalmente chega até no osso. Quer ver, ó? Então, assim, meninas, recorram, peçam ajuda. Não esperem que, né, que a situação, que a doença avance. Aqui, a gente tem nessa imagem, infelizmente, ou felizmente, sei lá, essa imagem foi invertida, tá? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vejam aqui nessa imagem que está escrito estágio 1. Tá vendo que ela está escrita? Ó, osso, tecido mole, tecido mole, cutâneo, né? Camadas da pele. O que significa? Você tem as divisões da pele. Todas as divisões. E aqui, deixa eu mostrar para a Fátima. Essa é a pele. Os ossos aqui. Então, inverteram a imagem. Esse é o osso. E aí a gente explica até para que chegar a certa pessoa. Meninas, o que eu falei para ela é isso aqui. Eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem ver o meu mouse e ela não. Ó, essa é a pele, tá? É isso que você olha quando a gente olha para alguém, a gente vê essa camada, a pele. E aí, obviamente, essa pele vai o quê? Se aprofundando, certo? Por isso que a gente tem essas divisões. Lá no finalzinho tem o osso. Dá para ver? Dá para ler aqui, ó, osso. Essa parte mais branquinha. Acima do osso tem uma parte mais vermelha, um vermelho mais forte. É o músculo, tá? Músculo. Depois do músculo, tem uma camadinha mais amarela. Isso a gente chama de hipoderme, que é a última camada da pele, hipoderme ou tecido subcutâneo. Depois do amarelinho, tem um rosinho assim meio claro, né? Um rosinho clarinho. É a derme, é a camada intermediária da pele. E a última é a epiderme. Então, a pele é dividida em 3 fases. Tá? Pele, 3 fases, ou 3 camadas. Essa camada superficial que você e eu vemos é a epiderme. Uma camada intermediária é a derme e a mais profunda é a hipoderme. Epiderme, derme, hipoderme ou tecido subcutâneo. Professor, mas por que eu preciso saber disso? Para que você entenda a gravidade que é uma úlcera por pressão. Vejam, no estágio 1, você só tem uma mancha avermelhada na epiderme, essa camada que a gente vê, a camada externa, superficial. Só tem uma mancha, você não teve a ruptura, só uma manchinha, um ponto vermelho. No estágio 2, vejam, já temos a ruptura da pele. A derme já foi rompida e já começou a romper rompeu a epiderme, que é a parte superficial, e começou a entrar na derme, que é a intermediária. Conforme avança, vai piorando. Ó. No estágio 2, a camada 1 da pele e a camada 2 foram prejudicadas. No estágio 3, a camada 1 da pele, que é a epiderme, a camada 2, que é a intermediária, que a gente chama de derme, e a camada 3, que é a hipoderme, também foi comprometida. E no estágio 4, tudo foi comprometido, chegando até no osso. Ou seja, gente, é uma lesão muito profunda. Muito profunda. E, obviamente, que o organismo dessa pessoa conseguir construir um novo tecido para tampar todo esse buraco vai demorar um tempo. Por isso que não é uma situação simples. Tá? E aí que a gente entra. Então, a ideia é que a gente trabalhe sempre com prevenção, tá? Não permitindo que isso aconteça. Mas é o que eu falei, às vezes a gente pega o paciente assim, e aí o objetivo é retroceder sempre. Tá na 4? Vamos fazer voltar para 3, voltar para 2, voltar para 1, para que a pele fique normal. Tá? Mais uma esquematização, é exatamente a mesma lógica. Epiderme, camada superficial, foi o que eu falei. Derme, camada intermediária.
Onde está escrito gordura, na verdade, é tecido subcutâneo, que é a terceira camada da pele, tá? Quem é mais gordinho tem um tecido subcutâneo maior. Faz sentido, né? Que é a gordura, quem é mais gordinho tem mais gordura, por isso essa camada varia. A gente vai falar depois sobre isso. Depois, onde está escrito tecido aí é o músculo e o osso. Vejam a evolução. Olha o salto que a gente tem, um salto significativo da 1 para 2. Olha a ruptura da pele. No corpo inteiro, no corpo todo. Assim, essas são as grandes camadas, mas essas camadas têm subcamadas também. Que aí pra gente, como a gente é assim, não importa tanto. Mas você tem 3 principais camadas. A externa, uma do meio e uma mais profunda. Quando a gente fala que vai tomar uma injeção subcutânea, é nessa mais profunda aí, que é a hipoderme ou tecido subcutâneo. Então tem essas 3 camadas e é bem complexo, é bem legal. A pele é uma coisa fantástica. Ah, isso, para poder atingir essa camada mais profunda da pele, que é a última camada. Depois vem o músculo, que é a intramuscular, né? E aí depois tem o osso. Então vejam o salto, da 1 para 2, olha que salto, gente. Olha como o buraquinho já aumentou. Buraquinho, eu falo buraquinho, mas é lesão, né? Como a úlcera já se instalou e já rompeu a pele. Vai para o 3, a úlcera aumenta o tamanho e praticamente dobra o tamanho. E no 4 é o estágio mais profundo, chegando até no osso. Vou passar rápido, que essa imagem é meio feia, né? Não é tão legal, mas vejam aí, tá? Novamente, o que eu falei para vocês, a importância da mudança de decúbito, né? A gente bateu firme nisso. É necessário que você e eu, que a gente dê atenção a esse ponto, tá, gente? Fundamental. E aí tem um vídeo mostrando como é que a gente consegue fazer essa mudança, certo? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre curativos. Talvez dê para acabar. Eu vou tentar fazer um teste com vocês. Eu acho que vai dar. Vamos ver. Bom, o link vai cair daqui a pouco. Falta menos de 1 minuto. Tá? Vai cair. Aí, para a gente terminar essa aula, eu vou criar um link em 15 minutos lá para a gente matar. Não vai nem isso, eu acho. Então, hoje, especificamente e especialmente, a gente vai ter um terceiro link, tá? Para a gente conseguir matar a aula, como eu falei, para a gente atender o cronograma, tá bom? Dá para fazer, faltam 4 slides só, dá para a gente falar em 15 minutos. Então, vai terminar agora o link, eu vou abrir um terceiro link, aí você entra lá, tá bom? Bom, obviamente não precisa falar muito, né, gente? Não preciso falar muito, eu falo da importância do curativo. Por quê? No caso, por exemplo, de uma úlcera por pressão, o que vai ajudar na recuperação do paciente? Não é só a mudança de decúbito. Não é só a massagem, não é só a hidratação, não. Curativos também nos auxiliam. Imagina